Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Florínia, São Paulo. Compadre e comadre, vocês não imaginam o entusiasmo do pessoal daqui com o casamento da Nicinha. A patroa não vê a hora de vocês chegarem. Estou mandando junto com esta carta um mapa que eu fiz à mão para vocês chegarem mais facilmente até a chácara. É só seguir as indicações que não tem erro. A chácara fica às margens do rio Paranapanema. Uma beleza. Fazer um mapinha pros amigos, pra explicar algum lugar difícil ou pouco conhecido, isso acontece com todo mundo. E é o que tá acontecendo comigo. Eu tô fazendo um mapinha aqui pro Antônio. E essa história de fazer mapinha simples veio bem a calhar. Porque com ela nós vamos aprender coisas importantes da geografia. Na teleaula de hoje, você vai aprender a construir um mapa simples, do lugar em que vive. Vai ver que existem mudanças de nível de terreno e vai aprender o que é topografia. E também o que é altitude de um lugar. Bom, deixa eu terminar meu mapa, que eu prometi pro Antônio que ele estaria pronto antes do expediente. Agora você, se liga que a nossa teleaula tá começando. E aí, Pedrão, fez? Ah, que legal, rapaz. Tá joia essa? Mas não tá pronto ainda. É o seguinte, vai dando uma explicadinha pro pessoal o que eu tô fazendo, que eu já termino. Claro, pra já. Falou? Vou levar teu guia. Tá legal. Oi. Não sei se vocês sabem, mas eu tô prestes a me tornar um homem sério. Eu vou me casar. Pois bem, pra ficar morando mais perto do trabalho, eu aluguei uma casinha no Morro da Mangueira. Ó, fica aqui, ó. Dá pra ver o Maracanã e tem uma linha de trem que vai do centro até os subúrbios mais distantes. Eu e a minha noiva, Joana, estamos pensando em fazer uma festa de casamento. Só que fica muito complicado explicar pros amigos como é que chega lá. Aí, eu pedi uma mãozinha pro meu amigo, Pedro. Aê, tá pronto? Deixa eu ver. Prontinho, olha aí a mãozinha que você me pediu. Quer dizer, o mapa. Perfeito, Pedro. A gente já viu nas outras teleaulas que a melhor maneira de você indicar um lugar é através do mapa. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, Antônio. Eu esbocei um desenho simples, peguei algumas indicações do guia e acrescentei outras que era pra facilitar para as pessoas chegarem na sua casa. Perfeito. Tá aí, amigão. Claro, joia. Obrigado, hein, Pedro. Falou, que é isso. Veja só, sua casinha fica mais ou menos aqui. Para ajudar na localização, eu levei em conta algumas informações que já estão aqui no mapa. A linha de trem, a estação de trem da Mangueira e a Avenida Bartolomeu de Gusmão. Aí eu fiz um desenho partindo dessas informações e fui acrescentando outras para ajudar o pessoal a encontrar a sua casa. A escola, o posto de saúde e a vendinha do Zé. Ah, já sei. A gente viu isso em uma outra teleaula. Você usou símbolos cartográficos para ajudar na localização, não é isso? Isso mesmo. Símbolos cartográficos, seu Maurício, vixe. Não se assusta não, dona Ney. Símbolos cartográficos são esses pequenos desenhos aqui, ó, que a gente faz para indicar os principais pontos de referência. Então esses pontos que o senhor desenhou nesse mapinha que o senhor fez é que são os símbolos cartográficos? Exatamente. Aqui está a prefeitura. Onde você está agora? Você tem que sair pela direita e ir direto até passar pela igreja, aqui. Depois da igreja, você deve entrar na primeira rua à esquerda e ir em frente até chegar nessa rotatória. Aí, você começa a contornar a rotatória e sai, aqui na segunda rua. Mais na frente, você vai ver essa pracinha. Na rua da praça, você entra à direita. A terceira casa dessa rua é a casa do seu Armando, o dono desse terreno que você está querendo comprar. Você viu como é fácil construir um mapa simplificado? É só colocar os principais pontos de referência e respeitar mais ou menos as posições das principais ruas, para facilitar a localização de um lugar desconhecido, né? Olha só esse mapa do Guia de São Paulo. Rua João Moura, passando embaixo do viaduto da Avenida Paulo VI, que aqui em São Paulo a gente conhece como Avenida Sumaré, e continuando adiante. Bem, no mapa é tudo plano, certo? Só que confira a realidade. Eu estou aqui na Rua João Moura, embaixo do viaduto da Avenida Sumaré, e para lá continua a Rua João Moura. Só que aqui, na realidade, não tem nada de plano. Para falar a verdade, a Rua João Moura continua numa bela de uma ladeira. E agora?
Bem, a gente sabe que um mapa é uma representação da realidade, só que ele é feito numa folha de papel, uma superfície plana. A realidade é formada por baixadas, morros, serras, montanhas, uns mais altos, outros mais baixos. Na linguagem da geografia, a gente diz que a realidade é formada por diferentes níveis topográficos. Agora, antes da gente resolver esse problema de indicar lugares mais altos ou mais baixos, quer dizer, diferentes níveis topográficos, eu acho melhor primeiro a gente entender direitinho o que é topografia. Você sabe o que é topografia? Então fique por dentro. Topografia. Topografia é a descrição precisa dos lugares. Ela deve fornecer informações que permitam saber se a distância entre dois pontos de referência está no mesmo nível. Isso é importante porque a distância real entre dois pontos representados num mapa varia de acordo com os desníveis do terreno. Ou seja, no mapa, a distância pode ser uma e na realidade outra. Veja só por quê. A distância entre dois pontos que estão no mesmo nível é menor do que a distância real entre pontos de referência que estão em níveis diferentes. Níveis diferentes? Isso tem tudo a ver com esse mapinha que você fez para as pessoas chegarem até minha casa, Pedrão. Como a casinha fica no morro, as pessoas vão ter que subir escadas, subir ladeiras. Agora vem cá, será que dá para indicar isso aqui nesse mapinha? Claro que dá. Existem diferentes maneiras de você indicar no mapa as mudanças do nível do terreno. Aqui, por exemplo, olha aqui. Para indicar as escadarias e as ladeiras, eu usei esses pequenos risquinhos aqui, ó. Peraí, você tá querendo me dizer que é com esses risquinhos aqui que a tal da topografia indica os diferentes níveis topográficos? Ah, vamos com calma. Na topografia é diferente. As indicações e as medidas precisam ser precisas, exatas. Para medir as diferenças dos níveis topográficos entre os lugares, é necessário você definir um nível de base. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Nível de base é um nível escolhido para servir de base de comparação entre dois lugares. Por exemplo, para saber quem tá mais baixo, quem tá mais alto. Como o nível do mar, por exemplo. Exatamente. O nível médio do mar foi escolhido como nível de base para comparação entre os níveis topográficos dos lugares. Ah, é por isso que eu tô sempre ouvindo as pessoas dizerem tal cidade fica a X metros acima do nível do mar. Aí, Antônio, exatamente. Esse desnível, tá, que existe entre o lugar e o nível do mar é que a gente chama de altitude. Altitude, medida do desnível que existe entre qualquer ponto da superfície da Terra e o nível do mar. Morro da Igreja, Santa Catarina. Ah, tá aqui, ó. Altitude 1870 metros. Quando um lugar tem um valor positivo de altitude, como esse lugar é chamado de elevação. Mas existem também as altitudes negativas. É isso mesmo. Esses lugares que ficam abaixo do nível do mar. Nesse caso, eles são chamados de depressões. Agora a pergunta é: como medir a altitude de um lugar? Bom, existem várias maneiras de se fazer isso. Uma delas é usando esse instrumento aqui. Estando bem calibrado, ele mede precisamente a diferença nas altitudes. Por isso, ele é chamado de altímetro. Mas se você quiser saber a altitude da sua cidade, sem ter um altímetro, existe uma maneira muito simples. É só ir até a estação ferroviária da sua cidade. Lá, você vai encontrar essa informação. Normalmente, ela fica num lugar bem visível e sua leitura é imediata. Outra maneira de conhecer a altitude de um lugar é buscar a informação em uma carta topográfica. As curvas de nível são linhas representadas no mapa que unem pontos de uma mesma altitude, como, por exemplo, as curvas de nível de 20 metros ou de 100 metros. A distância entre as curvas de nível define as cotas hipossométricas de um mapa, que são os valores que estão escritos ao lado de cada curva ou na legenda de um mapa, mostrando as elevações e depressões do terreno representado. A partir das curvas de nível, é possível não apenas conhecer a altitude do lugar, como também traçar o perfil topográfico. Isso permite uma visualização dos diferentes níveis existentes no terreno e uma melhor avaliação das distâncias e de sua extensão, principalmente quando varia muito a altitude entre um ponto e outro. Se as curvas tiverem uma distância muito pequena entre elas, o terreno será mais acidentado. E se as curvas tiverem uma distância maior entre elas, a inclinação do terreno será mais suave. Para desenhar um perfil topográfico, é necessário traçar o caminho entre dois pontos de referência em um mapa,
marcando os pontos onde o caminho cruza com uma curva de nível, anotando o seu valor ao lado do ponto. Depois, é necessário construir um gráfico com esses valores, colocando no eixo horizontal as distâncias entre os pontos e no eixo vertical as altitudes observadas. O ser humano utiliza esse conhecimento para suas atividades econômicas, como a construção de estradas que recortam encostas das serras e montanhas, e na agricultura, nas plantações em terraço. Cada coisa que a gente aprende, hein, Pedrão? É verdade. Mas agora tá na hora da gente pegar no batente. Vamos nessa. E já que a gente tá indo embora, você aproveite para dar uma boa revisada na teleaula de hoje. Tchau. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que construir mapas simplificados pode ajudar as pessoas a encontrar os lugares. Viu também que para ter a ideia das mudanças de nível, é necessário representar a topografia do lugar. Aprendeu que altitude é a medida do desnível entre um ponto de referência e o nível médio do mar. E que a altitude expressa as elevações e depressões da superfície da Terra. Ficou sabendo que no mapa, as elevações e depressões são representadas através de curvas de nível. E por último, viu que a partir das informações disponíveis no mapa, é possível traçar um perfil topográfico de um lugar. Agora eu vou dar uma dica literária. Ela está aqui, no livro O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade. No seu livro de estudo tem um trecho dessa obra. Se você ler com atenção, você vai perceber que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu na teleaula de hoje. E falando em livro de estudo, está na hora de você estudar e fazer os exercícios. Eu te encontro na próxima teleaula.